Reverendíssimo Padre Juarez, prezado diácono, amados irmãos e irmãs, o amor venceu, ainda que pareça que tenha sido derrotado. Muitas vezes, quando olhamos para uma imagem do Senhor morto na cruz, e já ouvi isso de tantas pessoas também que partilharam, o primeiro sentimento que nos vem é de pena. E Jesus certamente sentiu compaixão e não pena do seu povo. Quando olhamos para o Senhor na cruz, é possível que nós derramemos as nossas lágrimas. Muito mais derramou Ele porque nos ama. Tanto ama que derramou até a última gota de sangue para te salvar, para me salvar. Eu gostaria de propor algo para todos. Muitas vezes nós dizemos, e não está errado, que Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por todos. É uma verdade. Mas é uma verdade que ao mesmo tempo pode tornar-se perigosa em um ponto. Às vezes eu quero coletivizar a minha culpa e me sentir um pouco menos pecador. Como assim? Eu explico. Quando hoje estamos nessa celebração da paixão do Senhor, eu tenho que me recordar individualmente, Ele morreu por minha miséria, porque eu merecia. Todo aquele sofrimento que quando eu olho para a cruz, eu me emociono, muitas vezes eu sinto, como eu disse, a pena, quando o Senhor teve compaixão de mim. Quando eu vejo todo esse sofrimento do Cristo chagado, desfigurado, sem a figura, eu tenho que lembrar, é por causa de mim. Nesse ponto eu preciso ser mais individual e pensar menos no coletivo, para que eu tenha consciência de que é a minha responsabilidade. Eu merecia estar no lugar dele. Ele morreu ali por mim, doando até a última gota de sangue, porque ele me ama e porque vale a pena. E se fosse necessário em 2024 ele fazer, ele faria a mesma coisa. Hoje na igreja ele continua também morrendo por nós. A cada celebração eucarística atualiza-se aquele sacrifício chamado de sacrifício cruento, que se deu uma vez na história, mas a cada celebração eucarística ocorre o sacrifício incruento. É a atualização daquela sexta-feira santa, hoje também acontece a cada missa que é celebrada. Amados irmãos, Cristo é o novo Adão. E nós podemos reparar que tudo começa ali no jardim. Quando lemos Gênesis, onde é que teve início a criação humana? Deus preparou tudo para Adão, inclusive no jardim. O jardim, portanto, é o símbolo da pureza. Onde é que começa o sofrimento, a paixão do Senhor, que até meditamos no primeiro mistério doloroso? Tudo começa no Getsemane, ali no Jardim das Oliveiras. O jardim por si só traz o sentimento de pureza, simboliza toda a pureza. E foi no jardim, com a mesma pureza, que Deus preparou um lugar para Adão, para toda a criação, e é no jardim que agora também começa a remissão de Adão. Agora, se Adão habitava no Jardim do Éden, como um homem, agora é outro homem quem habita ali no Jardim das Oliveiras, é Jesus. Mas algo muito particular acontece. Entra em cena um outro personagem. Quem é esse personagem? É a serpente. A serpente, como no Gênesis, entra para tirar, para roubar, para que o homem não fosse mais feliz. E esse homem, Adão, uma vez que atende sim e cai nas seduções da serpente, enquanto isso, Jesus vem nos resgatar. E agora, quem vai trair, entrando no jardim, entrando na vida de Jesus, como a serpente astuta, quem é? Judas Iscariotes, que trai o Filho do Homem com um beijo. Há um paradoxo muito grande, e por incrível que pareça, ao mesmo tempo uma semelhança. Ao mesmo tempo que temos Adão e Cristo, nós vemos ali movimentos inversos. Adão é o homem que quer se tornar Deus. Adão se eleva, é o homem que quer subir. Eu vou fazer isso, eu é que decido. Deus me proibiu, mas a decisão é minha. Eu vou fazer isso, vou comer do fruto proibido, porque eu quero. É fato que o acusador estava ali, mas existe a responsabilidade. Aliás, para ser pecado, gente, são precisos dois elementos: liberdade e consciência. Adão tinha os dois, portanto, é um pecado. Agora, enquanto Adão se eleva, quer ser Deus, Jesus, o novo Adão, é totalmente o contrário. Ele faz o movimento da descida. Ele é Deus, sempre foi, existiu desde sempre e para sempre. Mas ele se abaixa. Ele toma sobre si as nossas dores. Ele quer sofrer por nós. Não por ser masoquista, mas por ser, perdoem a expressão, louco de amor. É por ser apaixonado pelo ser humano.
porque a sua obra não poderia ficar incompleta. E nós vamos sentir isso de completar-se a obra na Santa Ceia, que nós celebramos ontem. Por fim, eu gostaria de perguntar para vocês, vimos diversos personagens, vimos a serpente, falamos sobre Adão, sobre Jesus. Hoje eu acho que nós, em 2024, temos um pouquinho de cada pessoa que teve protagonismo na paixão do Senhor. Às vezes, no dia a dia, em 2024, durante segunda, sexta, sábado, domingo também, eu posso me comportar como Pilatos. Eu posso ver as injustiças que estão acontecendo e, diante das injustiças, ser covarde, não agir. Poderíamos perguntar, Pilatos teve lado? Ele foi bom ou foi mau? Pilatos não é só que ele ficou em cima do muro. A partir do momento em que ele fica sobre o muro, ele não é neutro, ele é mau. Porque ele permite a injustiça acontecer. Ao não tomar partido, ele toma partido. Ele permite que nosso Senhor seja crucificado. Tinha medo, era um inocente, procurava soltar Jesus, mas faltou coragem, faltou vivacidade, faltou coerência, autenticidade para Pilatos. Às vezes também no dia de hoje, eu sou Pedro, apaixonado também por Jesus, digo para o Senhor, quero te seguir até o último dia da minha vida, quero dar a minha vida por ti, mas na hora em que vem o medo e na hora em que eu sou confrontado com os meus piores medos, as minhas angústias, eu não conheço esse homem, não, nunca vi. Não sou discípulo dele e nego. E o Senhor, mesmo sabendo que nós o negamos, o Senhor mais para frente, na Páscoa, confirma Pedro. Inclusive, profetiza com que morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Às vezes também, e isso é muito triste, mas eu me comporto como Judas Iscariotes. Às vezes eu estou no meu círculo de convivência social, entre os meus amigos, no meu trabalho, na minha escola, na paróquia, mas eu sou tudo menos fiel àquele que eu sigo, menos fiel a Jesus. Eu sou também, eu sei que aqui existem muitas Marias, a mãe do Senhor. O grande presente que Cristo nos dá na cruz é a sua mãe. Aliás, ele deixa 2 grandes presentes. Primeiro, a própria mãe. A mãe dele torna-se a nossa mãe. E o segundo presente são os sacramentos. Ali, sangue e água simbolizam a Eucaristia e o batismo. Ora, quando nós recebemos algum presente, por exemplo, até uma caneta, pode ser uma borracha, pode ser uma mesa de jantar, o presente ele tende a ser agradável. Cristo, por excelência, é aquele que nos presenteia de graça com o que há de melhor. Não tem algo melhor do que uma mãe. Não existe. Não existe. O único amor que pode ser, às vezes, assimilado ao amor de Deus é o amor da mãe. É o amor que ama por amar. Mesmo que não receba o amor de volta em troca, mas ama desinteressadamente. Ama simplesmente porque ama. E nosso Senhor nos dá de presente a sua própria mãe. Hoje, amados irmãos, nós temos que ter um compromisso de, através dessa celebração, nos reconciliarmos com a cruz. O que é isso? Reconciliar-se com a cruz significa, antes de tudo, saber que os sofrimentos virão. Pedro, por exemplo, tentou, num primeiro momento, evitar que Jesus fosse morto. Quando foram buscar Jesus, Pedro tira a espada da bainha e fere o soldado. Às vezes eu também me comporto como Pedro, como sendo uma pessoa impulsiva, mas Pedro jamais, ele poderia lutar contra todo aquele poderio do Império Romano, à disposição para prender Jesus. Claro que estavam na Galileia, mas com uma espada, lutar contra todos os soldados de Pilatos, governador da Judéia, é impossível. E o que Jesus disse, por isso que eu quero ressaltar isso, reconciliar-se com a cruz. Jesus fala para Pedro, guarda tua espada na bainha. Hoje ele também fala para nós. Às vezes nós somos tão armados, nós entramos num lugar, participamos da nossa vida armados, já com sangue nos olhos. Muitas pessoas estão armadas, não estou falando de arma de revólver, estou dizendo armados com a própria desconfiança. Nós somos demasiadamente armados. Jesus diz, calma, você quer que fiquemos livres desses homens que estão aqui? Pedro, então põe a espada na bainha, deixa eu cumprir o que o Senhor quer, deixa eu cumprir a minha missão. Por isso, Jesus aceita a sua cruz, mesmo sem precisar. Hoje ele também fala para nós, fiquem mais desarmados, e não contra os soldados, contra o teu próximo.
contra o teu semelhante. Você merece. Você merece tudo que Cristo fez por você, não por merecimento próprio, mas por ser filho de Deus. Só que o outro, contra o qual você muitas vezes se arma, merece tanto quanto. E nós vivemos nos armando. Ontem, ao celebrarmos a ceia do Senhor, por isso que é um tríduo pascal, nós temos ali toda a liturgia está entrelaçada. Vocês sabiam que ontem nós celebramos, mas a celebração de ontem não teve fim? Eu explico por quê. Durante a ceia pascal, nós recordamos como Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, ele é o sumo sacerdote, e agora nós lembramos o seguinte: na ceia judaica, quando um chefe de família fazia uma ceia, tinham 4 cálices. Ele experimentava cada um dos 4 cálices. E sobre cada cálice ele invocava uma bênção. O terceiro cálice que o chefe da ceia, o chefe da família provava, era o chamado cálice da bênção. E o quarto cálice, o último, era chamado de cálice da consumação. Consumação. Guardem essa palavra. Jesus ontem, ele instituiu a Eucaristia, ceou com os seus discípulos, mas a ceia ficou incompleta. Muitos até podem ter questionado: o Senhor se retirou daqui, foi para o Jardim das Oliveiras, foi rezar? Foi rezar, porque a ceia ainda não acabou. Aquela ceia, o último cálice, Cristo beberia no dia de hoje. Por quê? Quando Jesus estava já na cruz, não sentadinho, não, Jesus já estava com o seu corpo repousando na cruz, ali ele ouve que existe um pouco de vinagre para que ele beba. Vinagre nada mais é do que o vinho já estragado. E então, molham uma esponja, dão até Jesus e ele bebe. É o quarto cálice. Cálice que Jesus pediu: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Era o último cálice, o cálice da consumação. Afasta, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E fez-se a vontade de Deus. Jesus bebeu o último cálice, o cálice da consumação. E ali ele diz: tudo está consumado. Terminou tudo o que eu precisava fazer e agora só algo muito maior está por vir. Por isso que não podemos parar jamais na Sexta-feira Santa. Nossa fé é extensiva, evidentemente. Amanhã, a maior de todas as celebrações. Gostaria de lembrar a todos que a primeira leitura, gente, do livro do profeta Isaías, pertence ao meio de Isaías. Tem 3 etapas de composição de Isaías. E o segundo livro é chamado de Deutero Isaías. Foi redigido provavelmente durante o exílio na Babilônia e ali apresenta-se uma figura de um servo sofredor. Quem é esse servo? Como foi redigido na Babilônia, durante o tempo em que o povo estava exilado, muitas pessoas pensavam que o servo sofredor fosse o povo, simbolizasse todo o sofrimento do povo. Podia ser Jeremias também, que sofreu, foi preso por causa da palavra de Deus. Mas o servo de Javé, essa figura do servo sofredor, é anônima. E a igreja, com a sua tradição, atribuiu a Jesus, e felizmente atribuiu porque parece que caiu perfeitamente em Nosso Senhor, uma profecia de que Ele é o único que pode ser expiatório, a única vítima levada para o matadouro sem reclamar. Jesus não reclama de nada. Aliás, Ele quer cumprir a sua missão, Ele quer abraçar a sua cruz, que é o oposto do que nós temos a tendência às vezes de fazer, que é abraçar a nossa cruz. A primeira leitura, portanto, fala que somente poderia redimir-se por esse servo que sofresse em expiação. Leitura da carta aos Hebreus mostra que Jesus, por si só, é o único, eterno sacerdote. Padre Juarez, Padre Lúcio, Padre Mário, Padre José, todos são sacerdotes, mas que não agem na sua própria pessoa. Eu não prego as minhas próprias ideias. Eu prego o que a igreja manda. Eu transmito a fé apostólica. Nós temos o mandato de sermos colaboradores dos bispos, sucessores dos apóstolos. E o sacerdócio, como bem disse o Padre Juarez diversas vezes para nós, não é nosso, é de Cristo. E Ele instituiu ontem e mandou: façam isso sempre em minha memória, em memória de mim. Assim, queridos irmãos, gostaria apenas de acrescentar que também nos dias de hoje, às vezes nós temos uma imagem um pouco diferente do tipo de rei que Jesus é.
Partilhei com vocês no Domingo de Ramos, mas cabe relembrar. Jesus é um rei diferente de todos os outros, porque, para começar, entra triunfalmente em Jerusalém, não num cavalo. O cavalo é um animal que simboliza a conquista, a força física. Entra montado num jumentinho, que representa por si só a humildade. E Jesus é profundamente obediente. Jesus é o rei também que veste uma capa. Só que, enquanto os reis que nós conhecemos tradicionalmente vestem capas esplêndidas, com pedras às vezes, a capa que Jesus está vestindo, ou seu manto, como quiserem, é apenas um manto de escárnio, para zombarem dele, ele que não precisava de nada. Os reis utilizam uma coroa sobre a cabeça, e Jesus também utiliza coroa. Aliás, quando Pilatos perguntou, tu és rei? Ele, tu dizes, eu sou rei. Mas a coroa que Jesus utiliza é diferente, é uma coroa de espinhos, como forma de prolongar o sofrimento do Senhor. Os reis também têm o seu cetro, né? O cetro real. Qual é o cetro que está nas mãos de Jesus? Uma vara, com a qual lhe batiam na cabeça e zombavam dele. Por fim, os reis se sentam em tronos, também muitas vezes ornados com pedras preciosas, e o corpo do Senhor repousa só na cruz. Ali é o trono. Diante de tudo isso, podemos nos perguntar, mas isso quer dizer que o amor venceu? O padre começou dizendo que o amor venceu? Venceu. Venceu porque, se não fosse assim, até hoje nós estaríamos presos à morte. Nas missas de sétimo dia, aqui na paróquia, quantas vezes, com muita alegria, ouvi o nosso pároco dizendo, a morte já foi sepultada, não existe. Isso, Padre Juarez, que o senhor fala para as pessoas, eu posso testemunhar que é um verdadeiro consolo, que é o que vem preencher o nosso coração quando, às vezes, diante da morte, visitando os cemitérios, ficamos desesperados, achando que acabou, não tem mais nada. Não, é o contrário. Ali começa a vida transformada. A morte é a transformação. E a prova maior disso, nós celebraremos amanhã, quando Cristo ressuscita dos mortos. E para concluirmos, nos dias de hoje, como é possível também encontrar referenciais de pessoas que agem em persona Christi, na pessoa de Cristo. Existia um frade franciscano chamado São Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi preso, foi enviado para Auschwitz e já na prisão, sem comer quase, sem beber, quase cadavérico, ele percebeu que os nazistas prendiam, porque teve uma fuga e para cada pessoa que fugia, os nazistas prendiam mais 10 pessoas. Era uma forma de punir. E entre essas 10 pessoas, uma vez, um homem começou a ficar desesperado porque prenderiam a sua esposa e os seus filhos. E esse homem se lamentou, começou a chorar. O que vai ser da minha esposa e dos meus filhos? Ele ficou desesperado. E aquele frade franciscano, Maximiliano Maria Kolbe, disse, eu quero me oferecer para morrer no lugar dele. E assim foi feito. Claro que o general, os responsáveis, ali no campo de concentração, ficaram atônitos. Mas por quê? E ele disse, eu sou um padre católico, eu quero fazer isso no lugar dele. Posso? E assim foi. Maximiliano foi um dos 3 sobreviventes que depois de semanas, me parece que foram 2 semanas, sem comer, sem beber, já quase cadavéricos, Maximiliano ainda não tinha morrido. E ele celebrava a missa na prisão. Eles cantavam louvores, mesmo na prisão. Muitos se converteram na prisão. Então, para que aquele sofrimento chegasse ao fim, decidiram injetar uma droga para que Maximiliano morresse. Quando foram injetar a droga, Maximiliano estendeu o braço para aquele que era o seu algoz. Injeta. Nenhuma resistência. Doou-se por amor. Faz menos de 100 anos. Isso é o que acontece também no dia de hoje, quando vemos homens que são tocados pelo sentido da celebração de hoje. A paixão é o sofrimento, mas é um sofrimento que ama simplesmente por amar. Amados irmãos, coragem. Nós temos um Deus que me ama tanto. E quando olhamos para o seu lado aberto na cruz, daquele local em que surgiram sangue e água, esses 2 sacramentos, nós temos que, ao contemplar aquela ferida exterior, lembrar da ferida interior. Aquele sangue que jorrou é o sangue que jorra todos os dias dos altares em todas as igrejas do mundo para consolar as almas do purgatório,
para alimentar o povo de Deus, para lavar o povo dos seus pecados. Aquela água que jorrou, aquele rio de água, é o mesmo rio de água que me lava no sacramento do batismo do meu pecado. Porque o Senhor me ama tanto e Ele promete: eu não tive um fim ainda. Fiquem comigo. Hoje estejamos como Maria e como São João aos pés da cruz. O Senhor nos ama e a história não acabou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.